Bom dia, meus amados em Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar mais um dia aqui trazendo uma palavra. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre liderança. Nós estamos falando bastante sobre questão de como os pastores devem se comportar nas suas igrejas. Falamos no vídeo anterior sobre Samuel, né? Falamos sobre os filhos de Eli, e falamos também do pastor que não vai atrás das suas ovelhas. E hoje, o texto que nós vamos utilizar na palavra de Deus, porque a gente tem que ter sempre uma base, a base bíblica, e a base que a gente vai utilizar hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. Nosso texto hoje, eu vou ser bastante breve, e a gente vai falar sobre esses dois assuntos. A filha de Jairo e também da mulher do fluxo de sangue. E trazendo, primeiramente, a palavra do Senhor começa dizendo que naqueles tempos havia um homem muito importante, um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. Aí Jairo tem uma filha que está doente, e por ele ser uma pessoa muito importante, um dos principais da sinagoga, que ensinava os costumes apostólicos romanos, as pessoas, as doutrinas dos romanos, né? E eles têm essa doutrina, uma base, a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita na tábua para Moisés, e eles pegaram essa tábua e colocaram ali e fizeram o firmamento das leis. E as leis ficaram baseadas na lei de Moisés. E essa tábua escrita por Deus, lá em Gênesis, e a partir dali eles começaram a atribuir ali as leis, né? Aí ali tem os 10 mandamentos, aí na tábua escrito os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não prostituir, não cobiçar a mulher do próximo, entendeu? Então ali as leis de Moisés, a lei de Deus, ela tem vários significados. E um desses significados é para que o povo não pecasse contra Deus, para que a ira de Deus não viesse sobre o povo. Então, e ali eles pegavam, e Jesus veio, né? Jesus vem, modifica tudo, praticamente, e deixando mais uma, além dos 10 mandamentos, Jesus deixa mais um, que a gente falou até no vídeo anterior, falamos sobre a questão do amor, né? O amor tudo pode, tudo suporta, né? Então, a gente já falamos sobre isso. Mas o assunto hoje é a filha de Jairo. E só que Jairo sabia o que ele conhecia e o que ele entendia não podia salvar a filha dele. Esse é um primeiro ponto. Ele reconhece. Quando nós reconhecemos que o poder de Deus e a graça de Deus, ela é maior que todo o entendimento que nós possamos ter, um milagre acontece. É evidente. Mas nós entendemos que também é preciso tomarmos direção. E Jairo, ele chega para Jesus, ele se coloca diante de Jesus, ele se humilha a princípio, mas ele vem e dá ordem a Jesus: eu peço a ti que venha e coloca as suas mãos sobre ela e ela sare, e ela viva. Então ele está praticamente dando uma ordem. Você está determinando para Deus o que Deus tem que fazer. Tá entendendo? Você, muitas das vezes, você está orando, você está buscando, pedindo a Deus e determinando para Deus como que Deus tem que fazer. Só que a vontade de Deus é que prevalece. A gente que tem que colocar os nossos planos, os nossos projetos no centro da vontade de Deus. E não eu pegar os meus planos, os meus projetos e colocar
para Deus. Então, quando você sincroniza o seu projeto no plano de Deus, está tudo certo. Vou te dar um exemplo muito claro disso, nós já falamos disso, mas vou te dar um exemplo agora. De Ana. O Senhor precisava de um sacerdote para substituir os filhos de Eli. Precisava de um profeta, precisava de um juiz. Aí, Ana não tinha filho. Ela vai e pede. Ela pede o Senhor, ela ora ao Senhor, ela busca o Senhor. E ela vai e faz um voto a Deus. Senhor, se o Senhor me der um filho, homem, eu darei ele para sua casa. O Senhor, epa, isso me agradou. Então, quando você coloca o seu plano, o seu projeto no centro da vontade de Deus, Deus, isso me agradou. Vou fazer. Então, no tempo determinado, Deus se lembrou de Ana por causa do quê? Porque Deus precisava de fazer algo. E esse algo que Ana ofereceu entrava no projeto. Epa, eu preciso disso aqui. Vou atender a petição da minha filha. Então, você entende que quando as coisas para você dar certo, fluir, mas eu pedi um plano, falei com Deus aqui e até hoje, por quê? Porque talvez o seu projeto, o seu plano não está no centro da vontade de Deus, não é isso que Deus quer para você. Então tem coisas que Deus sabe que vai fazer por você e vai te afastar da presença dele. Então tem coisas que Deus não vai fazer. É isso que nós, muitas das vezes, muitos cristãos não entendem. Às vezes as petições, as coisas que os cristãos fazem, querendo se impor. E, na verdade, é isso que Jairo fez, foi se impor para o Senhor. E quando Jesus, ele humildemente, aí a Bíblia vai dizer, sabe o quê? E Jairo vai na frente. Quando a Bíblia diz que Jairo vai na frente, quem vai na frente sou eu. Quem está na frente sou eu. E Jesus está lá atrás. Muitas das vezes você está muito apressado, muitas das vezes você está muito apressadinho. Entendeu? Aí as coisas de Deus, a Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então tudo determinado dentro do seu tempo vai fluir, vai acontecer. Então não adianta eu tentar pensar uma coisa que Deus vai fazer ainda. Mas eu quero impor. Peço a ti, rogo a ti, que ponha as tuas mãos e ela vê. E não é dessa forma. E o Senhor Jesus, na sua simplicidade, ele vai com Jairo. Só que uma grande multidão estava em volta de Jesus naquele momento. Uma grande multidão apertava Jesus naquele momento. E a Bíblia descreve que uma mulher com 12 anos, com um fluxo de sangue, com uma hemorragia, há 12 anos. A Bíblia também descreve que ela gastara todos os seus recursos financeiros. Todos médico que ela podia contratar, o dinheiro dela podia pagar, ela fez, mas infelizmente tem coisas que só Deus faz. Tem coisas que só Jesus realiza. Tem coisas que o dinheiro, você, eu não faz, só Jesus. E quando ela começa a entender que o que ela sabe, o que ela conhece não pode salvar ela, que o dinheiro dela não pode salvar ela, assim como Jairo, quando Jairo também entende que o que ele conhece, o que ele sabe não pode salvar ele, vai atrás de Jesus. E ela, quando gasta todo o seu dinheiro, vê que tudo que ela sabe, tudo que ela tem não pode salvar ela, ela vai atrás de Jesus. E assim somos nós. Quando a gente tenta de todos os jeitos, tenta de todas as maneiras, e quando a gente vê só, aí a gente usa a frase, só Jesus. Só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus. Então tem coisas que só Jesus vai fazer, só Jesus vai realizar. Então nós temos que entender que é só Jesus para tudo, é só Jesus para todos. E quando nós entendemos isso, a Bíblia descreve que essa mulher, ela vem e toca na orla dos vestidos do Senhor. E na orla do vestido dela, imediatamente ela é curada. Mas o Senhor diz, alguém me tocou. Aquela multidão apertando Jesus, jogando Jesus de um lado para o outro, e ele agora diz, alguém me tocou? Alguém tocou em mim?
Aí os discípulos, mas mestre, olha a multidão está te apertando, como alguém te tocou? Não, porque de mim saiu virtude, de mim saiu a cura, alguém tocou em mim, eu quero saber quem tocou em mim, entendeu? Gente, a gente tá em volta de Jesus, muitas das vezes, jogando Jesus de um lado para o outro, não significa que eu vou ser curado, porque ela saiu de casa com um propósito. Ela saiu de casa na missão de ser curada. Ela saiu de casa totalmente com as suas almas deslaceradas, e ela começou a dizer, se eu, tão somente eu tocar em casa. Quando ela, antes de chegar até Jesus, ela não precisou chegar lá no templo para falar para eu tocar nele. Só não, ela já tinha determinado. Então, quando nós saímos da nossa casa para ir para a casa do Senhor, nós já temos que sair totalmente determinado do que vamos fazer, do que vamos realizar lá. O que eu vou fazer lá? O que vai acontecer lá? O que Deus vai fazer por mim lá? O que eu vou entregar lá? O que eu vou deixar lá? Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E muitas das vezes nós estamos indo para a igreja, muitas das vezes forçado. Muitas das vezes nós vamos obrigados, parece uma obrigação. A palavra do Senhor diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Mas parece uma obrigação quando nós saímos de casa, um peso. É um peso para você sair de casa para ir adorar a Deus. E quando ele quer que esse povo só me louva com os lábios, mas o coração dele está distante de mim, porque o seu coração não foi para o culto. Você não foi para o culto, você não foi adorar a Deus, você foi por obrigação. E por obrigação de Jesus. Jesus não aceita adoração dessa forma. Esse povo só me louva com os lábios, mas o coração deles estão totalmente distante de mim. É isso que nós precisamos entender, o propósito de Deus quando nós abrimos nosso coração para adorar a Deus, levantar as nossas mãos e adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar. O culto é uma entrega. O culto é uma adoração, que quando você já adora a Deus, como todo de manhã, quando você levanta, você já está adorando, você chega à tarde, você está, hoje é o dia, é hoje que eu vou receber aquele milagre, é hoje que eu vou lá para dar o meu melhor para Cristo. É hoje. E nós entendemos tudo isso e não colocamos em prática. Quantas pessoas ministram, quantas pessoas pregam que temos que nos lançar, nos entregar. E quando nós nos entregamos, quando aquela mulher ela se entrega, quando ela vê que ela não tem mais recurso para ela se entrega, ela se eu totalmente eu tocar na orla do vestido dele, certamente eu ficarei curada. Ela foi curada. E o Senhor pergunta, alguém me tocou, mas gente, você vai para o culto todo dia e não toca em Jesus? E não sente a presença de Jesus verdadeiramente, sentir que dele, quando você toca, você sente algo diferente, como ela sentiu na mesma hora que eu toquei, ele falou, não foi o manto, não foi o meu manto, foi a tua fé. A tua fé, quando você move a fé sua move montanhas. Quando você se move para mover com a sua fé, com seu ato de bondade, misericórdia, sua alma deslacerada, você precisando de um milagre, não tem como esse fator não atuar na tua vida. Não tem como o monte não sair do lugar se você, quando determinar, porque a sua fé determinou tal coisa. Mas o Senhor, ele explica, não fui eu, foi a tua fé. A tua fé de sair da tua casa, de vir para cá, me adorar, isso fez que o céu se abrisse para mim e para você. E não por obrigação. Ela não saiu de lá obrigada, ela saiu lá determinada. Tem uma diferença entre de sair por obrigação, eu tenho que estar lá porque senão o pastor vai me punir. Vou lá, senão o pastor no próximo culto não vai me dar oportunidade. Não, eu vou lá porque eu vou adorar a Deus. Eu vou lá, independente de oportunidade ou não, eu vou buscar o meu milagre. Independente de eu ganhar oportunidade ou não, Deus vai mudar a minha história. Então é isso que nós temos que entender. Muitas pessoas só vão para o culto por causa de oportunidade. A maior oportunidade já está na casa do mestre e receber o milagre. Não é o pastor, não é quem está na direção do culto que faz milagre. Quem faz milagre é Jesus.
Aí tem um louvor assim, ele puxa da tomada, não canta, não ora, não prega, não faz mais nada. Tem gente que acha que faz, acontece, mas tudo é pela graça e ninguém merece. Essa é a realidade. O culto é do Senhor, é para o Senhor, é para você se lançar, é para você se entregar, é para você se direcionar e com a sua fé as coisas vão acontecer, o milagre vai acontecer. Quando você tomar a decisão de ir adorar a Deus. E o Senhor diz para ela, vai minha filha, a tua fé te salvou. Mas até então, a gente fala dessa forma. A gente age dessa forma, todo ministrador, todo pregador, ele usa e encerra por aqui. Mas eu quero ir além, antes dela tocar no Senhor Jesus. É o que acontece comigo e o que acontece com você muitas das vezes. É agora que eu quero ir além. Entendeu? Como assim, pô? Ir além. Antes dela já ter gastado todos os seus recursos e por ela ter um fluxo de sangue naquela época, ela não poderia estar em meio à multidão. Por ela ela ter aquele fluxo de sangue, a Bíblia diz no livro de Levítico que a purificação da mulher quando ela tem um filho, que tem a parte do sangramento, né? O período menstrual, então ela fica afastada nesses 7 dias diante da família. Enquanto o sangue não estanca, ela não pode voltar. Era a lei lá no livro de Levítico. Lá, se eu não me engano, no capítulo 12, 10, 9, 12, vai falar sobre a purificação do homem e fala sobre a purificação da mulher. Se ela tem um fluxo de sangue, se ela tem o sangue escorrendo, ela não pode estar no meio de contato, porque ela, quando toca em alguém, essa pessoa passa a ser imunda. Ninguém quer falar da imundície. Entendeu? Não que eu falo, você só vai ser abençoado, mas não quer falar das imundícies. As imundícies, elas existem. E elas existem e ela afasta você da presença de Deus. Quando a imundície tem na vida, na alma, no coração, no sentimento, o fluxo de sangue que representa a imundícia, e eles não deixavam que a mulher se representasse na sua família, enquanto aquele sangue não fosse purificado, enquanto ela não fosse limpa. Enquanto você não for limpo, você não pode estar no meio do arraial dos crentes, dos cristãos. Então é preciso se lavar nas vestes de Jesus pelo sangue do Cordeiro. Assim como o sangue naquela época, para aquelas mulheres, aquele fluxo de sangue representava a imundícia, e o sangue de Jesus representa a purificação. O sangue lavado, se você não for lavado pelo sangue do Cordeiro, aí é diferente. A imundícia é representada pelo sangue do fluxo da mulher. E ela não poderia estar em meio, mas o sangue de Jesus te apresenta. Ai, meu Deus do céu, é forte. E o sangue de Jesus te limpa. Se você não for lavado nas vestes, se você não for lavado pelo sangue do Cordeiro, se na sua casa não tiver o sangue de Jesus na porta dos umbrais da tua casa, não tiver na tua vida. Quando lá no Egito, o Senhor mandou a última praga para matar os primogênitos, o Senhor mandou que Moisés pegasse o sangue do cordeiro representado e colocasse nos umbrais da porta, para que quando a morte passasse, olhasse o sangue do cordeiro, ali não. Você tem a marca de Cristo. Você tem a marca do cordeiro? Eu pergunto para você, você tem a marca do cordeiro? Você é revestido pela marca do cordeiro? Você é protegido pelo sangue do cordeiro? Só que aquela mulher ali, ela era com fluxo de sangue da imundícia. E ela não podia estar em meio à sociedade. E toda pessoa que era considerada imunda, ela tinha que estar coberta. A pessoa era coberta com o manto na cabeça, cabeça baixa, e muitos, é verdade o que eu estou falando,
E muitos tinham que gritar: eu sou imundo! Eu sou imundo! Eu sou imundo! Aí as pessoas se afastavam. As pessoas se afastavam porque elas ficavam gritando: eu sou imundo. E as pessoas não gostavam de ficar perto de pessoas imundas. Quantas pessoas imundas hoje estão perto de nós? Quantas pessoas não querem Cristo, não querem se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, das suas ofensas, não querem perdoar, não querem ser perdoados, e elas são, na verdade, consideradas pessoas imundas. A palavra de Deus, mas quem é você, Paulo, para julgar? Quem sou eu para eu julgar? Mas o Senhor me deu o discernimento. O Senhor me deu o livre-arbítrio do discernimento. Eu tenho um discernimento na minha vida. Eu sei o que é de Cristo e o que não é de Cristo. Quem é de Cristo faz a vontade de Deus, anda na lei, como nós falamos aqui da lei. Nós falamos aqui, quem é de Deus não mata, não rouba, não se prostitui, não cobiça a mulher do próximo. Então nós temos aqui, não vou pegar as 10, vou só citar só 3. Não roubar, não matar e não cobiçar. Vamos usar só essas 3. Essas 3 já é o suficiente. Matar. Muita gente talvez não tem coragem de puxar um revólver, pegar uma faca, pegar uma espada e matar alguém, mas usa a língua. A língua, muitas das vezes, é uma ferramenta. A palavra de Deus diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, o poder da palavra lançada como maldição na vida de alguém, e ele diz assim: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o poder da palavra tem o poder de colocar alguém para o céu e tem alguém poder para levar para o inferno. De que forma? Aí o Senhor diz para Abraão: ó, eu abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você for um bendito de Deus, se eu sou um bendito de Deus e alguém me conjura, meu irmão, tá com um problema já grave aí. Vai ser amaldiçoado. Ah, mas o Paulo é cheio de coisa. É eu. É você. Porque o povo lá no Egito estava no momento adorar a Deus quando viu o milagre. Quando via a nuvem, o povo adorava a Deus. Mas quando a nuvem saía, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer no deserto. Aí quando chegava a fome, aí o Senhor mandava o maná, Deus era Deus. Aí quando a fome vinha, Moisés, você nos trouxe aqui para passar fome no deserto, Moisés, lá no Egito a gente tinha comida, Moisés, aí ficava. Aí quando Deus abençoava, ele se glorificava. Aí quando Deus não manifestava, é assim hoje. É assim hoje. Quando Deus se manifesta, é Deus. Aí quando Deus não manifesta, é diabo. Nem tudo é diabo na vida do ser humano. Aquilo que o homem plantar, aquilo ele colherá. O que o homem plantar, isso ceifará. Então, muitas das vezes, a palavra que você disse, presta bem atenção nisso, isso é forte. A palavra que o homem prolifera da sua boca, ela sai como uma semente. Digamos que você agora tá brigado com a sua família, com sua esposa. Aí você pega a sua boca e você começa a amaldiçoar e daqui a pouco vocês fazem bem. Aí vocês fazem as pazes e vocês estão de bem. Mas aquela palavra que você lançou vai nascer. Ela vai ter um tempo determinado, mas ela vai nascer. Porque a palavra ela lançada fora do tempo é um problema. Então nós temos que ter o cuidado ao vigiar com a nossa boca para não matar. Mas eu tava bem, mas a palavra que você lançou lá atrás veio agora. Tá entendendo? A palavra que você falou lá atrás, agora tá tudo bem, mas agora você fez as pazes, agora tá tudo ok. Mas e a palavra de maldição que você jogou lá atrás? Posso te dar um exemplo? A semente. A palavra do homem é semelhante a uma semente. Paulo, o que é uma semente? Uma semente jogada na terra, ela vai florescer na hora. Você não vai ver uma semente nascendo, dando fruto. Você não vai. Você vai ver uma semente na terra, ela vai criar uma raiz. Vai demorar um tempinho, você não vai ver nada. Ela vai
aprofundando, ela vai aprofundando, ela vai aprofundando, vai aprofundando. Quando chega um determinado tempo, ela começa a sair para fora. Assim é a palavra que o homem lançou, o homem fala, a mulher fala, então tem que tomar muito cuidado com o que fala. Porque num tempo determinado aquilo vai voltar. Agora, vai voltar de que maneira? Pode uma árvore boa dar maus frutos? Pode uma árvore boa dar maus frutos? Pode uma árvore má dar bons frutos? Só que no determinado tempo o fruto vai aparecer. Vai chegar no determinado tempo que o fruto vai se manifestar. E aí, essa é a realidade. É a X da questão. Então, como eu estou falando aqui, e ela andava coberta, e muitas das vezes nós somos cobertos pela vergonha, nós somos cobertos por tudo isso. E muitas das vezes nós somos imundos. E o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos liberta. O sangue de Jesus, meu irmão. Pelo sangue de Jesus, há poder. Há poder no sangue de Jesus para te curar, para te libertar, para te transformar. O sangue de Jesus. E o sangue, quando ela toca na orla de Jesus, ela imediatamente, aquele sangue é estancado, ela é curada e Deus deu vitória para ela. Mas nós ainda temos mais alguns minutos aqui. Ainda temos a filha de Jairo. A filha de Jairo está morta já. Os soldados, amigos de Jairo, vieram dizer para ele: não importuna mais o mestre, a sua filha já morreu. Aí o Senhor disse para ele: fica tranquilo, sua filha não está morta, está apenas dormindo. Vamos lá. E quando Jesus chega na casa, de Jairo, Jesus encontra uma multidão pranteando, já fazendo o velório da menina. Quantas pessoas acham que a situação que você está vivendo já morreu? Bom, Paulo já está acabado, Paulo já morreu. Paulo ainda só está pela graça, mas quantas pessoas acham que você não tem mais jeito? As pessoas já estão só esperando o momento certo para dizer: ele está acabado, acabou a história dele, acabou a história dela. Mas quando Jesus entra, é diferente. Quando Jesus chega no recinto, quando Jesus entra na casa dele, Jesus pergunta: quem é você? Jesus: para fora. Jesus começa: quem é você? Ah, é para fora. Não, você não é da família, você é para fora. Você não é, para fora, para fora. Tem coisas que Deus vai tirar para fora da tua vida. Tem coisas que Deus vai tirar para que o milagre de Deus possa acontecer na tua vida. Tem coisas que Deus está tirando da tua vida e você quer colocar para dentro. Tem coisas que Deus quer fazer e Deus está tirando e você está querendo colocar. Deus está tirando e você está querendo entrar. Deus está te tirando e você está colocando. E aí fica difícil de acontecer o milagre, porque Deus está querendo fazer. Deixa Deus fazer. E não se preocupa com quem Deus vai tirar. Deus tirou, foi uma multidão que tinha lá dentro. Tinha muita gente lá pranteando o que não era para prantear. Aonde tinha morte, agora vai ter vida, porque Cristo é diferente. Mas Jesus vai fazer isso. Vai na tua vida. Mas em silêncio. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que eles ainda não vão ver, mas vai sentir. A questão toda é que Deus agora, quem é você? Você é quem? Você. Não, para fora. Para fora, pode ler o texto, para fora. Deus vai tirar coisas da tua vida para fora, para que o milagre venha, para que o poder de Deus, a graça de Deus venha. Deus vai ter que colocar para fora. Para fora. Aí, o Senhor agora vai trazer pessoas para dentro. Deus agora selecionou as pessoas que vão entrar para dentro. E Deus escolhe João, Pedro e Tiago. Entra. Tá entendendo? Tem coisas que Deus vai tirar, mas tem coisas que Deus vai trazer. E essas coisas que Deus vai trazer, coisas novas, pessoas que estão prontas, aptas a ver o milagre que Deus vai fazer. Nem todo mundo está pronto para ver o milagre que Deus vai realizar, nem todo mundo vai estar pronto para o milagre que Deus vai realizar na tua vida, nem todo mundo está pronto. Então tem coisas que Deus vai tirar e tem coisas que Deus vai trazer. E Deus traz agora João, Tiago, entra, fecha a porta. Quem fica dentro da casa? Jairo, a esposa e a menina deitada.
a Talita. Aí ele vai, Talita não, perdão. Talita Columi é a palavra que Jesus usa para a filha de Jairo. Aí Jesus menciona essa frase, Talita Columi, que quer dizer, menina, levanta-te. Tem coisas que Deus vai fazer para te levantar. Tem coisas que Deus vai fazer para mudar a tua história. Amém? Tem coisas que Deus vai fazer e ele vai dizer a frase Talita Columi, que traduzindo quer dizer, menina, levanta-te. Mas antes de você se levantar, antes de Deus levantar, Deus vai colocar para fora. E Deus vai colocar para fora, Deus vai trazer para dentro. E vai acontecer que Deus vai te levantar. Amém? Que a graça de Deus te acompanhe, te ilumine, te guarde. Fica com esses conselhos e Deus abençoe. Até o próximo vídeo.